Hoje você vai aprender a fazer esse lava-roupa, gente, super fácil. Bernardo, nunca fiz sabão, só tenho os materiais em um sonho. Não tem copo de medida, não tem medidor, não tenho balança, não tenho nada. Não tem problema, essa receita é para você. Então já curta, comente, compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. E também, se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Então, gente, para essa receita nós vamos usar só colher, tá? E olho mesmo. Vou mostrar para vocês como faz. Geralmente como eu faço em casa aqui, quando eu quero fazer uma receita rapidinha. Vou utilizar nessa receita 3 colheres de sopa de soda cáustica em escamas 99%, tá? 3 colheres de sopa. Essa minha colher branca aqui, ela equivale a uma colher de sopa normal de casa mesmo de vocês, tá? Vocês podem medir que vai dar certo. Agora vamos utilizar praticamente uma xícara de água em temperatura ambiente, uns 200 ml, tá? Bem pouquinho mesmo, só para diluir a soda. Olha aqui, pode ir no olho mesmo, só um pouquinho mesmo, tá vendo? Como foi bem pouco? Agora você mistura, 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 até que a soda se dissolva por completo, tá? Vai misturando até você não ver gruminho nenhum. Depois que ela estiver totalmente dissolvida, nós vamos entrar com óleo. Bernardo, pode utilizar óleo usado? Pode. Sendo que tem o seguinte, o óleo usado, ele pode ficar com cheiro de ranço se ele tiver muito usado. Eu não sei, gente, como vai estar esse óleo usado que vocês vão usar. Então, eu prefiro fazer com óleo novo. Já que é para lavar roupa, vale a pena você usar óleo novo. Se fosse detergente, você poderia usar o óleo usado que não teria problema nenhum, tá? E outra coisa, o óleo usado não pode conter gordura animal, não pode ter fritura nenhuma animal, porque senão a receita não dá certo. Fica gelatinoso, fica horrível o sabão. Então nem tente. Agora eu estou entrando com óleo. O óleo nós vamos utilizar 500 ml de óleo. Bernardo, não tem copo de medida. Gente, para quem não tiver copo de medida, é só você usar a metade da garrafa de óleo, tá? Se a garrafa está inteira, você vai usar aí a metade dela, que vai quase 500 ml, ou um pouquinho a mais da metade. Show? Coloquei aqui o óleo, vou misturar e vamos entrar com álcool. O álcool vou ensinar o truque aqui para vocês, até mesmo para quem já me acompanha há um tempo e às vezes se perde no álcool, ou quando você vai fazer o ponto de traço, dá alguma coisa errado e você não sabe o que está acontecendo porque não está derretendo. Então hoje eu vou explicar isso direitinho, te ensinar um truque massa aqui para você usar em todas as suas receitas e já ter esse pulo do gato. O álcool, gente, eu estou utilizando o etanol, mas eu não estou medindo nada, tá? Só vamos colocar ele aos pouquinhos até ficar esverdeado. Ó, começou a ficar esverdeado, para de colocar e mistura. É porque já está acontecendo a saponificação. Esse é o primeiro pulo do gato, tá? Mais para frente tem outro. Agora é só misturar. Mistura, 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 que ele vai começar a clarear, vai começar a saponificar cada vez mais. E hoje nós vamos fazer o ponto de traço, tá? O ponto de traço nada mais é do que uma massa bem branquinha. Então você vai misturar até que esse óleo vire uma massa. Lembrando também que eu esqueci de falar para vocês. Na hora que eu coloquei o óleo, eu também coloquei um pouquinho de essência, tá? É sempre bom nessa hora aí que você coloca o óleo e colocar a essência, é bom para não ficar com cheiro de ranço suas roupas, tá? Por mais que a gente coloque água sanitária, às vezes não resolve o problema, dependendo da marca do óleo. Então, eu sempre me garanto colocando um pouquinho de essência, só um pinguinho de essência junto com o óleo lá no começo da receita, tá? Como é lavar roupas, vocês sabem que eu curto muito homo, então estou utilizando a essência de homo, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer outra essência. Tem Ariel, tem Comfort, tem Downy. Vocês podem utilizar qualquer uma que vai ficar com um cheiro maravilhoso. Agora, dei uma acelerada no vídeo, tá? Só para mostrar para vocês que eu não fiz nada além de misturar, tá? Porque muita gente às vezes pega no meu pé falando que eu fiz alguma coisa a mais, mas não, só misturei. Olha aqui, ó. Esse é o ponto de traço, tá vendo? Bem sequinho e branquinho. Show? Agora é só colocar água fervendo. Vou colocar água para esquentar. Quando estiver quente, eu volto com vocês. Bom, gente, voltei aqui. Vamos colocar a água fervendo.
eu vou colocar 2 litros de água fervendo, mas vou colocar metade no começo, vou misturar e depois eu vou colocar a outra metade. Por que disso? Sempre falo para vocês a mesmíssima coisa. Sempre quando eu faço ponto de traço, às vezes o ponto de traço ele fica um pouco mais difícil de você derreter. Então, é melhor você colocar metade da água que você ferveu, misturar, porque quando você está misturando vai baixando a temperatura e, consequentemente, ele acaba derretendo mais devagar. Depois que você vê que não está derretendo mais nada, aí você coloca a outra parte da água fervendo, porque a temperatura vai se manter alta. Isso é um truque que eu sempre uso quando eu faço ponto de traço. Agora, a dica que eu vou mostrar para vocês também. Vocês podem perceber que na hora que eu coloquei água quente, não ficou super transparente e os gruminhos começaram a subir para cima, tá? Como tivesse talhado ou algo parecido. Por que disso? Por conta do álcool. A gente não mediu o álcool, então a gente colocou menos álcool do que deveria. Então é nessa hora que você regula a olho, tá? Você vai acabar de colocar os 2 litros de água fervendo, vai misturar. Se ficar esse talhadinho por cima, você vem com álcool, vai pingando até ele derreter, tá? Se ficar um gruminho ou outro, não tem problema algum, tá? Porque depois ele vai ser dissolvido normalmente na receita. Só você deixar ele descansar que ele vai dissolver, ok? Mas aqui, olha, o que acontece parece que talhou, mesmo com água quente. Por mais que não pareça, mas isso é um erro muito comum de quem não tem muita experiência em fazer sabão, tá? Às vezes a pessoa compra um álcool de uma qualidade menor ou de uma porcentagem menor, o álcool não é muito bom e tal. Aí acaba acontecendo isso mesmo você usando a medida certa, tá? Mas isso aí é fácil de consertar, é só você colocar mais álcool, que nem eu fiz agora. Vai pingando álcool, mistura muito bem, porque o álcool ele precisa de um tempinho para começar a fazer o efeito. E você vai nessa, vai misturando. Quando você vê que já saiu o talhado todo, é porque já está na medida certa de álcool, tá? Não vou passar medidas certas, porque eu falei para vocês que essa receita aqui é para quem não tem balança, não tem medidor, não tem nada. Então, é tudo a olho mesmo, tanto que eu estou passando um passo a passo para vocês, sem complicação, para você fazer em casa, assistindo o meu vídeo, e eu tenho certeza que vai dar certo. E outra, essa receita aqui, você vai poder usar no mesmo dia. Show? Dei uma acelerada no vídeo, tá? Que eu fui repetindo esse processo até ele ficar um pouco mais transparente e os gruminhos saírem. Mas quem quer uma colinha, vou falar para vocês. Se usou 500 ml de óleo, deve ter usado aí uns 400, 350 ml de álcool. Show? Só para quem quer a medida. Falei que não ia passar, mas acabei passando. Agora aqui em outra bacia, vou colocar 5 litros de água em temperatura ambiente. Tá? Vamos fazer a técnica do susto, que é mais fácil aí para vocês, até mesmo para quem está começando. Não precisa ter medo, porque essa é mais segura de fazer. Se você fizer acompanhando meu vídeo, faz comigo, dá stop no vídeo, faz para você, faz comigo, faz para você e assim você vai que vai dar certo. Não veja o vídeo uma vez só e tente fazer porque você vai acabar esquecendo alguma coisa. Então, faz junto comigo, por mais que você me pause toda hora. Vou colocar aqui esses 5 litros de água e vamos pegar a nossa mistura, tá? Que tá lá já super transparente e jogar de uma vez só nessa água aí. De uma vez só, gente, sem pena, tá? Porque se você jogar devagar, vai talhar. De uma vez só, misturou, pronto. Já virou sabão. Agora nós vamos regular o pH dele e espessar. Vou passar também outras dicas para vocês, tá? É praticamente um aulão isso que eu estou dando para vocês hoje. Depois de ter misturado muito bem, agora eu vou colocar EDTA, tá? EDTA, como eu falei, sem medidas hoje. Estou colocando a metade de uma colher de sobremesa de EDTA,
tá? Coloquei direto no sabão e vou misturar muito bem para que esse DTA se dissolva por completo, tá? Vocês podem ver que ele está bem ralinho o sabão, mas ele vai ficar bem espesso já já, porque nós vamos regular e espessar ele. Mas Bernardo, para que serve o EDTA? Vou explicar para vocês, para quem está chegando hoje. O EDTA que eu estou utilizando é o EDTA tetrassódio, tá? Esse EDTA ele é um sequestrante de metais da água que vem lá da bica. Show, bica, torneira, não sei de onde vocês são ou como vocês falam, tá? Ele é um sequestrante, então ele regula mais ou menos a receita, fazendo com que ela não separe tão facilmente. Então é um sabão que ele fica estabilizado. E além disso, ele fica transparente, não tem aquele perolado. Agora que eu já coloquei DTA, vou colocar o bicarbonato. Bicarbonato, vou colocar de colher em colher, gente, isso mesmo. Vou colocar de colher em colher. Cada colher que eu colocar equivale a uma colher de sopa, que nem o de soda que a gente começou. Você mistura muito, muito bem, ainda mais quando você coloca diretamente assim no sabão, porque vai tudo pro fundo. Então você mistura até ele dissolver por completo. Você vai sentir que ele vai começar a dar uma espessada, e o bom do bicarbonato, que além dele potencializar a sua receita, porque o bicarbonato ele é um desengordurante, para lavar roupa é maravilhoso, tá? Ele ainda vai regular o pH da sua receita. Ele vai até 8, tá? Para quem já tem experiência com sabão, estou falando de pH, já sabe do que eu estou falando. Para quem não tem experiência, eu vou explicar. O pH muito alcalino, ele estraga as roupas, fica furada, estraga, fica só o pó da rabiola, a roupa. Então você tem que regular o pH antes de usar nas suas roupas, senão estraga, tá? Então o pH ideal para lavar roupa é o 9, 10, tá? No máximo. Além disso, eu não recomendo porque senão fica muito forte, pode estragar algumas roupas mais delicadas. Até recomendo que, se você for usar para lavar roupa de criança, bebezinho, for lavar roupas mais delicadinhas, pode ser um sabão até com pH mais baixo, com pH 8, tá? Ó, coloquei a segunda colher de sopa e assim eu vou. Vou acelerar o vídeo para não ficar chato para vocês. Bora lá. No total de colheres de sopa de bicarbonato de sódio, eu coloquei 4 colheres de sopa, tá? Acelerei o vídeo para não ficar chato para vocês e nem vocês acharem que eu coloquei coisa a mais ou a menos aí, tá? É só colocar e misturar. Vai misturando muito bem. Olha como é que já está mudando, ele já está ficando mais grosso, tá? E ele vai estar regulando o pH. Foi, as 4 colheres. Agora eu vou colocar um pouquinho de água sanitária, tá? Que boa ou cândida, não sei de onde vocês são. Então cada estado reconhece de um nome diferente, né? Eu até recomendo que vocês coloquem aqui nos comentários da onde vocês são, para eu saber também até onde esse vídeo está chegando. De água sanitária, gente, é só um pouquinho mesmo, no máximo 100 ml. Eu boto a olho porque eu já tenho a medida certa assim na minha cabeça, tá? Se você quiser colocar o olho, pode colocar também. É só uma derramadinha que você vai ver que ele já vai dar aquela clareada no sabão. A água sanitária é boa porque ela também vai potencializar o seu sabão, tá? Vai deixar ele top para lavar. Só não coloca muito, senão mancha a roupa. Claro que você não vai colocar uma garrafa inteira ou 500 ml aí, ou 1 litro de água sanitária. É um pouquinho mesmo. Se você colocar muito, pode acabar estragando as roupas, manchando algo do tipo. Agora eu peguei a fitinha de pH aqui e olha, tranquilamente no pH certo você já pode usar, não vai machucar suas mãos, não vai estragar roupa nenhuma. Já está prontinho para usar. Aí agora, se você quiser colocar mais essência, pode colocar mais essência. Bernardo, não tem essência. Quero usar um koala aí da vida. Pode colocar o koala. Ah, Bernardo, não quero o koala. Eu comprei um sabão líquido no mercado, um Omo do Mercado da Vida, um Ariel. Pode colocar aí, não tem problema. O importante é dar cheiro. Até mesmo se você está um pouquinho apertado, Bernardo, eu comprei por um e pouco ou R$ 2 um desinfetante com cheirinho maravilhoso que eu acho que vai ficar maravilhoso nas roupas. Pode colocar, gente, sem medo algum. Não vai estragar roupa nenhuma. Agora nós vamos espessar. Essa parte aqui, gente, eu vou dar
um recado aqui para vocês. O EDTA que a gente usou no começo, ele é opcional. Se você não tem o EDTA, essa parte aqui da salmoura você pode até fazer, sendo que eu vou passar aqui para vocês não estragarem a receita. Qualquer receita de sabão que tem muito sódio nela, ela acaba desandando e estragando, tá? Fica talhado, fica leitoso, então muito cuidado. Se caso você colocou as 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e ficou bonito o sabão ali do jeito que está o meu, não esbranquiçou e nem ficou um pouquinho mais claro, você pode tentar fazer a salmoura. Caso já tenha ficado um pouquinho mais clarinho e tal, não faz a salmoura, porque senão vai acabar estragando o seu sabão, tá? É melhor ficar com ele assim um pouquinho mais ralinho, mas que funcione, do que com uma receita que você queira engrossar e você acabe estragando, tá? Nessa salmoura aqui, eu coloquei 1 litro de água em temperatura ambiente e diluí 4 colheres de sopa de sal. A salmoura você faz na sua cabeça mesmo. Podia ter colocado 5 ou 6 colheres de sopa de sal, não interessa. O que interessa é engrossar a sua receita. Engrossou, chegou no ponto que eu quero, de grosso, tá bom. O que restar da salmoura eu guardo numa garrafa PET e deixo para a próxima receita. Se bem que nessa receita aqui acabei usando as 4 colheres de sopa de sal, porque eu usei o EDTA e, como eu disse, o EDTA ele dá uma segurada nas receitas, tá? Ainda mais no sódio. Por isso eu amo usar o EDTA. Não só porque ele deixa a receita bonita e transparente, mas porque ele segura, tá, a sua receita. Você consegue ter uma janela maior para colocar sódio nela. Então, com essa janela maior, a gente consegue regular a receita para usar no mesmo dia, consegue deixar ele bem espesso, bem grosso, bem concentrado, tá? E, gente, só tem coisas boas para falar do ETA porque ele é maravilhoso, mas ele é opcional. Se você não for usar, faz esse truque que eu falei para vocês, tá? Fica sempre de olho, não deixe de branquiçar, porque se começar a branquiçar, vai ficar leitoso e vai estragar a receita. Coloquei um pouquinho mais de essência para deixar aquele cheirinho top. Mas como eu falei para vocês, se vocês quiserem colocar outra coisa, podem colocar. E agora vou colocar o meu corante, tá? Se for meu corante, gente, é com a mão tremendo, porque vocês sabem que o meu corante ele é sinistro. Ele é terrível. Eu coloco assim, ó, já foi demais. Ele é fogo. Vou misturar aqui, vai ficar um azul bem bonitão. Pode colocar a cor que vocês quiserem, tá? Se for esse meu corante, gente, vai devagar porque ele é sinistro. Olha a cor que fica, um azul bem bonito. Agora não tem mistério, eu vou deixar ele descansando aqui por algumas horas e volto para mostrar para vocês o resultado, tá? E aqui está o resultado, gente. Depois de 2 horas, olha só que grosso, transparente, cheiroso, gente, super lindo. Vou fazer o teste da espuma aqui para vocês, tá? Vou pegar um paninho aqui que eu tava usando aqui para limpar as paredes, que ele tá em petição de miséria. Vou ter que deixar ele de molho para ficar bem limpinho. Vou usar ele para mostrar para vocês a espuma, mas não vou colocar o resultado porque eu vou deixar ele de molho lá um tempinho porque ele tá pedindo muito, 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 tá? Já peguei aqui meu recipiente com água, vou bater aí a água para vocês verem que não tem nada de sabão aí, tá? Vou colocar um pouquinho de sabão e o pano para vocês verem como tá fazendo espuma. Bernardo, mas meu sabão não faz espuma na máquina, gente. O importante é limpar, não é fazer espuma. Espuma é só estética, tá? Sabão caseiro não faz muita espuma na máquina, porque a máquina não faz o balanço que a gente faz na mão e tal. Então, ele não faz muita espuma. Se você quer um sabão que faça muita, muita espuma, você usa Lauril, tá? Que o Lauril vai deixar o teu sabão super espumante. Isso na máquina, porque na mão, meu filho, ele faz uma espuma que é uma maravilha. E lembrando que o importante é limpar, não é fazer espuma. Essa coisa de espuma é coisa que o mercado, os lojistas colocaram na cabeça de vocês, que quanto mais espuma faz, que tá limpando. Isso é mentira. O que importa é a potência do sabão. E olha o espumeiro que tá fazendo. E olha que eu tô com uma mão só aqui, tá? Porque na outra eu tô olhando aqui o celular.
Gostaram da receita? Então curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E também o YouTube entende que você gosta das minhas receitas e sempre quando eu tiver receita nova ele vai mostrar para vocês. Show? Então me ajuda e ajuda vocês. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Vou ficando por aqui, espero muito que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!